Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e neste vídeo eu quero dar continuidade à discussão sobre portas lógicas. Embora as portas OR, AND e NOT sejam bem intuitivas para o ser humano, na prática a maioria dos dispositivos são fabricados com portas NOR e NAND. Por isso é importante compreender que uma porta NOR nada mais é do que uma porta OR com a saída invertida. Observando essa tabela verdade, nós percebemos que a saída de uma porta NOR só vai ter o nível alto quando as duas entradas tiverem o nível baixo. Basta que uma das entradas tenha o nível alto para que a saída da porta NOR tenha o nível baixo. Da mesma forma, uma porta NAND é uma porta AND com saída invertida. Olhando essa tabela verdade, nós percebemos que a saída de uma porta NAND só vai ter o nível baixo quando as duas entradas tiverem o nível alto. Basta que uma das entradas da porta NAND tenha nível baixo para que a sua saída tenha o nível alto. Computadores são fabricados com portas NAND, assim como a memória flash dos pendrives. Já o sistema operacional de um smartphone é carregado numa memória que utiliza portas NOR. Tecnologicamente é menos custoso, ou seja, menos transistores são usados para fabricar uma porta NAND do que uma porta AND. Além disso, a porta NAND é uma porta universal que pode ser usada para produzir as funções NOT, AND, OR e NOR. Basta olhar a tabela verdade para perceber que quando as duas entradas da porta NAND são iguais, ela funciona como uma porta inversora. Nesse momento, não é importante entender o funcionamento interno de uma porta NAND. Por isso, vamos ver uma explicação rápida para adquirir uma compreensão simplificada de seu funcionamento. Quando as entradas A e B estão em nível alto, qualquer corrente passando por R1 vai estar bloqueada nesses dois caminhos. O que se verifica experimentalmente é que uma pequena corrente passa por aqui e faz com que Q2 comece a conduzir. Quando o Q2 conduz, uma corrente de magnitude maior causa uma queda de tensão em R4. Essa queda de tensão em R4 faz com que Q3 conduza. Quando Q3 conduz, a saída output assume o valor baixo, ou seja, o valor terra. Em nossas experiências, vamos usar frequentemente portas NAND de coletor aberto. Conforme mencionado anteriormente, portas NAND de coletor aberto sempre precisam de um resistor pull-up ligado nessa entrada Y e de uma fonte de tensão externa para acionar uma saída que geralmente drena muita corrente. Para converter uma porta NAND numa porta NOT, basta transformar as duas entradas numa única entrada. Nas próximas aulas, nós vamos demonstrar, através de manipulações algébricas, os teoremas de Morgan. Mas como estamos falando de portas NAND e NOR, eu quero aproveitar os recursos visuais das portas lógicas e das tabelas verdade para apresentar intuitivamente esses dois teoremas. O primeiro teorema diz que o complemento de
um produto de variáveis é igual à soma dos complementos das variáveis. Uma tabela verdade não é uma prova no sentido em que os matemáticos usam essa expressão, mas para os nossos propósitos práticos pode produzir os mesmos resultados. A primeira coluna representa a porta NIND estudada anteriormente. A segunda coluna, verificamos por inspeção que basta que uma das variáveis tenha o valor 0 para que a sua saída seja 1. A sua saída vai ser 0 somente quando as duas entradas assumirem o valor 1. Portanto, comparando essas duas colunas, nós concluímos que há uma equivalência entre essas duas implementações. O segundo teorema de Morgan diz que o complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis. Novamente, olhando a primeira coluna, percebemos que é a coluna do NOR clássico. Já a segunda coluna, por inspeção, verificamos que a sua saída só vai ser 1 quando ambas as entradas tiverem valor 0. Basta que uma das entradas ou ambas tenha valor 1 para que a saída seja 0. Novamente, comparando as duas colunas, verificamos que essa equivalência é verdadeira. Com base nesses dois teoremas, podemos deduzir algumas variações. Por exemplo, acrescentando uma negação aqui e outra negação do lado direito, será que essa equivalência continua válida? Quando colocamos duas negações seguidas, uma anula a outra. Portanto, essa porta NOR negada é equivalente a uma porta OR. Portanto, uma porta OR é equivalente a uma AND negativa negada. Neste caso, foi aplicado o segundo teorema de De Morgan. O complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis. Nessa transparência, vamos mostrar a equivalência entre uma tabela verdade, uma expressão booleana e o circuito lógico. Suponha uma tabela verdade com 3 entradas A, B e C e a saída caracterizada por esses valores, ou seja, somente vamos ter verdadeiro na saída nesses 3 casos. Essa tabela verdade é equivalente à soma dessas 3 parcelas, conhecida como termo produto. Portanto, x é igual a A barrado BC ou A B barrado C ou A, B, C barrado. Essa expressão booleana pode ser intuitivamente implementada usando portas AND, OR e NOT. Portanto, há uma equivalência lógica entre uma tabela verdade, uma expressão booleana e um circuito lógico digital. Mas, como dissemos anteriormente, na prática, circuitos digitais são implementados com portas NAND ou NOR. Como seria a implementação destes circuitos digitais com portas NAND? Esta porta OR pode ser substituída por uma AND negativa negada, conforme visto anteriormente. Deslocando-se o inversor da entrada da porta AND negativa negada para a saída dessas portas AND, transformamos todas essas 4 portas em portas NAND. E os inversores? Como fazemos para transformá-los com portas NAND? Ora, como vimos anteriormente,
um inversor pode ser construído com portas NAND, no qual as duas entradas são tratadas como se fosse uma única entrada. Portanto, um circuito digital pode ser implementado com portas NAND apenas.